Olá galera do YouTube, tudo jóia com vocês? Pois bem, vamos iniciar mais um vídeo relacionado ao meu Fiat Uno 1000 Electronic, ano 93, modelo 94, carinhosamente apelidado de algodão doce, e que vocês já conhecem aqui no canal também pela sua série de vídeos, dicas aí, e impressões, não é? E manutenções também, acerca do modelo. E sobre o que nós falaremos hoje? Hoje eu vou trazer um formato de vídeo que eu adoro fazer e vocês, quem me conhece sabe. Hoje nós traremos um estudo de caso. Eu venho falando nas últimas semanas sobre arrefecimento aqui no canal. E tudo isso tem um motivo, há uma motivação para que eu tenha produzido aqueles vídeos. É porque o Uno me deu problemas de arrefecimento depois de algum bom tempo, né? Depois daquelas revisões que vocês acompanharam aqui no canal. Para que, se você chegou aqui de paraquedas, eu vou fazer algumas indicações para vocês. Aqui no card, aqui em cima, que vai aparecer, ó. Primeiro vídeo que eu tenho que indicar para vocês, como localizar vazamentos de água no motor Fiasa, esse que apareceu aí, tá? Em seguida, o vídeo da troca das mangueiras e do tubo d'água, tá? E ensinando as especificações das mangueiras e os detalhes, tá? Esse que está no card também. E por fim, o vídeo sobre os selos do motor, tá? Aí a gente vai poder conseguir conversar um pouquinho mais sobre o que aconteceu com o Uno numa terça-feira de carnaval, há alguns dias atrás aqui em 2024, então vem comigo. Bom pessoal, vamos lá. O que aconteceu na terça-feira de carnaval com o Uno? Como vocês sabem, eu venho fazendo as trocas da água desmineralizada para tentar manter o sistema de arrefecimento o mais próximo possível do limpo, antes de colocar algo um pouco mais químico ali para verificar se nós não teremos mais vazamentos de água. Eu já venho há meses nessa pegada, sem ter problemas de vazamento de água, graças a Deus. Ocorre que na terça-feira de carnaval, eu saí para um compromisso, estava um calor igual hoje, assim, estava um dia bem quente. Eu estacionei o carro numa vaga e fiquei ainda alguns minutos no carro arrumando as coisas. E quando eu desci do carro, eu me deparei com um vazamento d'água nessa direção aqui, próximo entre a bomba d'água e o tubo de refrigeração, pingando no chão, e não era pouco. Eu ainda me questionei. Não tinha carro parado aqui antes que o ar-condicionado tenha pingado, estava vazia a vaga e parecia que há muito tempo. Então a água está descendo do Uno mesmo, né? Lá vou eu, deito debaixo do carro e vejo que está pingando. Só que a água escorria pelo bloco do motor, tá? Ela escorria pelo bloco do motor, mais ou menos em direção aos selos do bloco, né? Aqueles selos que ficam atrás do tubo de refrigeração. E estava pingando. Eu ainda pensei, deve ter furado algum selo do motor. Pensei, que droga, né? Mas tudo bem. Como eu tinha um compromisso, eu deixei o carro lá esfriando. Na volta eu vim, não estava pingando, tá? Eu completei a água. O conceito do meu vídeo anterior a esse, de como lidar com vazamentos de água em situações urgentes, esse do card aqui. Aí eu me utilizei desse conceito que eu falei para vocês. Completei a água, né? Fui para casa, cheguei e estava vazando novamente. Inclusive eu gravei um vídeo do vazamento de água para que vocês possam entender melhor. Olha aí. Então, vocês viram ali como era o vazamento da água, tal, aquela coisa toda, e vocês podem observar que a água escorria pelo bloco. Tudo levava a crer que nós tínhamos um problema de selo do motor furado, né? Que o selo abriu uma fissura e a água estava correndo pelo bloco, ainda que num volume até significativo, né? Se fosse por uma fissura do selo, escorrendo e pingando no chão. Desligava o carro, despressurizava, o sistema parava. Então eu já imaginava que poderia ser realmente um vazamento pequeno, que me deu garantia de completar a água e voltar para casa. Eu estava a uns 5 km de casa. Tudo bem, procurei uma oficina, a qual eu inclusive não tinha usado serviços antes. E assim que eu levei o carro lá, né, porque não dava para ver a origem do vazamento com o carro no chão, né? Então eles cavaletaram o carro, levantaram o carro no macaco, cavaletaram ele na minha frente. E aí o que a gente viu? O que aparece nesse vídeo de agora. Pois é, foi inclusive o que eu pensei. Ele tem... Cara, não tem 10 mil quilômetros por serviço. Observem que o vazamento estava no tubo de refrigeração, na parte de trás dele que confronta com o bloco, então a água batia no bloco e escorria, dando o falso positivo de eventualmente um vazamento de água pelo selo do motor, né? E o selo do motor daria muito mais trabalho para trocar, teria que tirar o coletor para ter espaço e tal. Então, que eu já expliquei sobre isso para vocês no outro vídeo, né?
Eu já tinha levado até um tubo d'água no carro, né? Porque eu sabia que poderia ser ele também. Então eu deixei o tubo d'água lá e pedi para que eles fizessem a troca e verificassem se não haveria mais nenhum outro vazamento. O tubo d'água foi trocado, água desmineralizada ainda, tá? E agora o carro tá legal, não deu mais nenhum vazamento. Só que aí que entra algumas situações que eu queria pontuar sobre a questão do tubo de refrigeração e sobre esse caso em específico do vazamento. O tubo d'água está ali no carro, eu vou pegar para que vocês vejam. Bom, pessoal, de posse do tubo d'água. Desse lado, eu vou alinhar as coisas aos poucos aqui para que a gente possa entender. Desse lado a gente vê ele aqui inteiro e tal, mas houve um ponto que realmente me chamou um pouco a atenção antes mesmo de entender o motivo pelo qual ele havia furado. Eu olhava aqui o reservatório de expansão do radiador, limpo. As mangueiras, quando foi desmontado o carro, aliás, o radiador foi retirado, veja as fotos aí, a foto dele desmontado aqui à frente, tá? As fotos vocês vão ver aí agora no vídeo. Eu olhava tudo isso aqui, o próprio radiador bastante limpo. O porquê será que eu me deparei com esse grau de sujeira e, acima de tudo, tá? Não só sujeira, um certo grau, vejam só, de ferrugem. Eu troquei isso não tem tanto tempo. Por que eu me deparei com esse grau de ferrugem se eu estava notando que havia um aumento, não é, no grau de limpeza do sistema, né? Essa é a primeira pergunta que eu faço. A segunda é que vocês devem se recordar que no vídeo lá dos selos eu critiquei a oficina anterior, que eu inclusive não indiquei, porque eu forneci a junta para a troca do tubo, né, que o tubo já era novo, e eu falei, poxa, eles colocaram um monte de cola. Essa aqui é a prova do que eu comentei com os senhores. Vejam só que eles, aqui dá para vocês verem melhor, ó, eles colaram a junta. Eu sou daquele time do entendimento de que há situações onde você cola e há situações onde você veda com junta. Eu acredito que quando você mistura essas grandezas, ao menos que isso já seja estabelecido pelo fabricante da junta, por exemplo, ou a montadora do veículo, mas em situações onde não existe essa recomendação, quando você mistura esses dois conceitos de vedação, você acaba criando uma possibilidade para que a propriedade de vedação, seja ela da junta ou da cola, sejam quebradas. Ou seja, você preza pela segurança colando como se não houvesse amanhã, mas na verdade você abre um precedente para o vazamento, tá? Então, eu sei que há pessoas que não concordam com essa visão, eu as respeito, colhem à vontade os seus carros, mas eu particularmente não gosto, tá? Essa é a primeira observação. Mas aqui a gente nota a sujeira. E eu não sei se vocês vão conseguir enxergar ali, tá? Bem ao centro do vídeo, o furinho que aconteceu. Aqui, ó, até descascou a tinta, né, do tubo, e a gente consegue ver o furinho com mais atenção. Aí você vai me falar, Jordan, o seu sistema estava limpo. Como é que esse tubo apodreceu um pouquinho, abriu um furinho e vazou? Vejam só, não é só sobre como o sistema está limpo, mas como essa limpeza propriamente dita é executada. Vocês se recordam que no meu vídeo lá da limpeza dos comandos do ar quente do Uno, eu desmontei a válvula do ar quente e ela estava muito suja e o sistema do ar quente estava, e talvez ainda esteja, muito ruim. Depois de algum tempo desses serviços, eu peguei dias de chuva com o Uno. E nesses dias de chuva com o Uno, eu usei o ar quente, que é um pouco precário, mas ele funciona. Então eu usei o ar quente. Quando eu acionei o ar quente, a válvula do ar quente, que está operacional, ainda que original, abriu. A sujeira do sistema do ar quente certamente retornou para cá, com a água de torneira que devia estar lá dentro. Por quê? Porque quando foi feita a limpeza, certamente alguém não se recordou, ou as limpezas, de ligar o ar quente lá para que a água circulasse e a limpeza acontecesse lá dentro também. Entendem a tônica? Ou seja, a água desmineralizada que estava bonitinha aqui, até limpa e tal, ela foi contaminada com a sujeira do ar quente. Com a sujeira do ar quente, ela ficou circulante, chegou um determinado momento que houve a reação que gerou um furinho, tá? E eu acabei tendo que trocar o tubo de refrigeração. O tubo de refrigeração é barato? Porra, barato pra caramba. Né? Muitos colegas aqui já compraram comigo, inclusive, né? Mas, cara, é um vazamento d'água que foi um furinho pequeno, mas podia ser um furo grande, tá? Podia ser num lugar que eu não tinha água para completar e que eu ia rodar durante muito tempo perdendo água e poderia superaquecer o veículo. Então observem como detalhes pequenos, às vezes num procedimento de limpeza, numa revisão de arrefecimento, podem fazer com que a manutenção tenha uma etapa de reincidência.
O que é algo muito ruim, porque isso é custo, isso é tempo. A oficina gosta, né? As oficinas ganham, né? Não falo nem a oficina que você volta para fazer, né? Mas esse movimento da economia, né? Faz o dinheiro girar. Eu falo nessa ótica, não que as oficinas gostem de ter problema, pelo amor de Deus. Mas no sentido de que é natural que as oficinas vão acabar tendo serviço, né? Mas o serviço reincidente ele é sempre um desgaste, né? Então a gente acaba tendo essa situação. Um tubo d'água que tinha lá os seus 5, 6 mil quilômetros, que tirando isso, excetuando a sujeira, né, estava bastante íntegro, foi perdido, né, ainda que seja uma peça barata, por uma besteira, né, por um detalhe de operação. Ou seja, quais serão os próximos passos? As próximas trocas de água serão feitas com o ar quente operante, para que essa limpeza aqui se estenda, ou que a limpeza seja feita manualmente, tira as mangueiras aqui, lava lá dentro, entendeu? Isso aí já são outras possibilidades que a gente pode vir a ter, tá bom? Então são aqueles detalhes que ficam a dica, tá? Sistema de arrefecimento com tudo trocado, mas que não foi bem lavado, também pode te levar à reincidência de vazamentos. E eu aprendi, ou melhor, aprendi e me relembrei, né, quase que de forma concomitante, da pior maneira, tendo um vazamento d'água numa terça-feira de carnaval. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e clique no sininho para saber toda vez que o Uno e outros carros apareçam aqui em dicas, impressões e manutenções. Lembre-se que é sempre um enorme prazer tê-lo aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.